fato, a maior bomba já feita pela humanidade é chamada de Tsar Bomb. É uma bomba soviética e tem um poder de 50 megatons de destruição. Isso equivale a mais ou menos 3.500 vezes a bomba de Hiroshima, né? Um detalhe, a bomba de Hiroshima era de fissão, essa é uma bomba de fusão, tá? Eu sou o Luiz e você está no Drone Physics. Vamos lá, gente. Então, na aula de hoje vamos falar sobre o movimento bidimensional, tá? O que é o movimento bidimensional? O movimento será dito bidimensional quando duas coordenadas linearmente independentes, lembra de geometria analítica? Linearmente independentes. Então, duas coordenadas linearmente independentes têm uma velocidade diferente de zero em uma quantidade finita de tempo, né? Então, tem que ter por um intervalo de tempo finito uma velocidade diferente de zero, né? Nesse caso, o movimento será bidimensional. Exemplo fácil para vocês entenderem. Pega uma pedra e joga para frente. O que está acontecendo? Ela vai ter ali, ela vai andar horizontalmente, porém, né, ao mesmo tempo que ela anda horizontalmente, ela vai caindo pela força gravitacional, tá? Então, você tem duas direções linearmente independentes ali, né? Então, você tem um movimento bidimensional neste caso. Inclusive, esse caso é chamado de lançamento de projéteis ou lançamento oblíquo, e a gente vai ver mais para frente, né? Então, vamos escrever aí, né? O movimento será bidimensional se existir uma velocidade não nula em duas direções linearmente independentes, né, em uma quantidade finita de tempo, né? Não pode ser num instante de tempo só e a velocidade depois volta a ser zero, né? Então tem que ser uma quantidade finita de tempo. Então, se isso for satisfeito, a gente diz que o movimento é bidimensional, tá ok? Como que a gente representa um movimento bidimensional, né? Então a gente vai representar ele através dos vetores posição, vetor velocidade e vetor aceleração, né? Então eu vou ter meu R, que vai ser um x na direção y mais um y na direção j. Vou ter meu v, né, que ele vai ser um ddt de x na direção y mais um ddt na direção j, tá? E vou ter uma aceleração, né, que eu posso representar ou pela nova derivada aqui, né, ou simplesmente por um ax na direção y mais um ay na direção j, né? Lembrando que a nada mais é do que a derivada em relação ao tempo do v, tá ok? Então, essas coisas a gente tem que ter, né, na cabeça. Então, se a gente tiver essas condições, a gente vai ter um movimento bidimensional, tá ok? Graficamente, a gente vai representar o movimento bidimensional num plano. Esse também pode ser chamado de movimento num plano, tá? Então, você vai ter o x e o y, né? Então, no movimento unidimensional, ou ele andar em uma linha reta horizontal, significando estou andando só no eixo x, ou numa linha reta vertical, significando estou andando só no eixo y, né? Por exemplo, um carro andando numa rua, ou a queda livre que a gente já viu. No caso bidimensional, nós temos uma coisa desse jeito, tá? Então, se eu estou aqui no ponto A, tá? Então, eu posso definir o meu querido vetor posição, R. Tá? Então, aqui está o meu R. Tá? Esse é o R. Vou chamar de R
R1 está no ponto A, né? Quanto que vale o R1? Ora, vale um x1 na direção Y mais um y1 na direção J, né? Onde x1, ó, só pegar aqui, esse é o x1, ó, desse ponto aqui até a origem. E o y1? Tá aqui, ó. Então aqui está o meu y1. Belezinha? E se eu for para o ponto B, né? Então, se eu for até aqui o ponto B, ó, eu vou ter um novo vetor, chamado de R2, tá? Então, todo vetor posição sai da origem, vai até aqui. Então, aqui está meu R2, tá? Então, R2 é x2 na direção Y mais y2 na direção J, tá ok? E daí, a gente vai tirando tudo de volta, né? O que a gente tem? Deslocamento, né? Então, ΔR, né? Que é igual a R2 menos R1, né? Então, vou desenhar em vermelho ali, né? Então, aqui está meu deslocamento. Ele sai do A e vai até o B, ó. Então, esse aqui, ó, é meu ΔR. Né? Já viu isso, mas é bom relembrar, né? O que mais que a gente pode ter? Velocidade, tá? Então, vou só escrever aqui. Então, esse aqui é... Isso é deslocamento. Escrevam aí também, tá? Se vocês não acompanharam, não pegaram um caderno e escreverem, não vai guardar. Esse aqui é o vetor posição. Né? E ali embaixo é o vetor posição 2. Tá? Então, os vetores de posição, deslocamento, o que mais que a gente tem? Velocidade, tá? Então, velocidade V nada mais é do que derivar o vetor posição em relação ao tempo, né? Nada mais é do que o dx na direção y, dt, né? Mais dy dt na direção j. Posso escrever isso aqui como sendo como? Vxy mais vyj, né? Agora, o que é vxy? O que é vx, né? I é o versor, né? Então, só para reconhecer aqui, ó, isso é o meu vx e isso é o meu vy, tá? Não acho que tenha grande dificuldade aqui, não. Só para deixar claro. Por fim, aceleração, né? Então, minha aceleração será o quê? Será a minha derivada da velocidade. Logo, ela também pode ser dada como a derivada segunda do vetor posição, né? Então, vai ser um AX na direção Y mais um AY na direção J, né? Belezinha? Então, vamos ter que ter uma velocidade, né? O que eu escrevi lá? Vamos ter que ter uma velocidade que não seja nula em um intervalo finito de tempo em duas componentes, tá? Então, isso aqui não vai poder ser nulo nem no x nem no y, pelo menos no intervalo finito de tempo. Depois pode se anular, tá? Por quê? Porque se isso for nulo, então eu volto a ter um movimento unidimensional, tá ok? Então, vamos fazer, vamos construir a equação do movimento, tá? Exatamente como a gente construiu no caso unidimensional. Então, vamos escrever assim. Funções horárias do movimento, né? Funções horárias do movimento em duas dimensões, tá ok? Então, vamos construir aqui as funções horárias. Deixa eu guardar isso aqui. Agora, aqui vem um ponto muito importante, tá? Que vocês devem anotar aí, que é o seguinte. O movimento bidimensional é constituído, na maioria dos casos. Quando eu digo maioria dos casos, quer dizer nos casos que eu vou tratar aqui, tá? Não vou tratar de um caso que não é esse, né? Como sendo
dois movimentos unidimensionais independentes, tá? Então, você pode considerar um movimento bidimensional como sendo, na verdade, dois movimentos unidimensionais independentes. Então, isso facilita muito a vida, tá? Muito mesmo. Por quê? Porque o que acontece em X não afeta o que acontece em Y, e o que acontece em Y não afeta o que acontece em X, tá? Vai ter uma exceção lá na frente, chamada movimento circular uniforme. E uniforme acelerado também. Mas tirando o movimento circular, o que a gente vai ver agora são movimentos que não dependem, que o X não depende do Y, o Y não depende do X, tá? Então, se você sabe tratar um movimento unidimensional, você sabe tratar um movimento bidimensional. Porque você vai simplesmente fazer de novo. Basicamente é isso, tá? Então, você dobra o trabalho, tá? Ele é mais chato por causa disso. Mas você não dobra a dificuldade. A dificuldade é exatamente a mesma, só ir prestando atenção, tá? Então, vamos dar uma aplicação aqui. Então, aplicação não, né? Vamos fazer o desenvolvimento. Escreve aí, desenvolvimento, tá? Vamos desenvolver o movimento bidimensional. Então, vamos fazer o seguinte. Considere, né, um movimento tal que... O que a gente vai considerar aqui? Vai considerar o caso particular mais geral primeiro, tá? Igual a gente fez no unidimensional. Seja meu A de t como sendo igual a 1AX de t na direção I, mais 1AY de t na direção J. Tá? Então, o que eu vou fazer? Os movimentos são independentes. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Podemos tratar todo o movimento em X primeiro e depois tratar o movimento em Y, né? Podemos tratar todo o movimento no eixo X primeiro e depois tratar todo o movimento no eixo Y, tá? Então, a gente pode simplesmente ignorar a coordenada que a gente não está trabalhando, trabalhar só com uma, aqui está, vou achar o meu V de t, vou achar meu X de t, depois eu vou achar meu Y de t e meu VY de t, ou na ordem correta, meu VY de t e meu Y de t, tá ok? Então, a gente, como os movimentos são independentes, podemos simplesmente ignorar, por exemplo, a coordenada Y primeiro, vou trabalhar só com X. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu Vx, né, deixar aqui um X bem explícito, né? Meu Vx de t é o quê? É a integral do meu A x de t dt, né? Então, isso vai dar, depende da função, né? Que fica implícito, porque eu não tenho a função ainda. Então, dá essa integral aqui, mais uma constante, né? Toda vez que você faz uma integral indefinida, tem uma constante. Essa constante tem que ter dimensão de velocidade, então mais V0, tá? Então, esse é o meu Vx de t. Deixa eu apagar essa setinha aqui, porque esse aqui eu estou explicitando que é o Vx, né? Então, as componentes de um vetor funcionam como escalares. Pronto, tá aí. Então, esse é o meu Vx. E meu x de t? Ora, meu x de t nada mais é que a integral disso, né? Então, x de t é igual a integral do Vx de t dt, que é igual a integral da integral do A de t dt dt, integra duas vezes, né? Mais, né, tem que integrar isso aqui também, né? Então, a hora que eu integrar o V0 é constante. Então, a integral da constante, V0 vezes t, mais, quando você integra uma integral indefinida, mais a constante de integração, mais x0. Então, eu já tinha obtido esse resultado, né, no movimento unidimensional. Aqui, ele vai simplesmente se manter. Tá? Como eu disse, o movimento bidimensional, ele não é mais difícil, ele é mais trabalhoso porque você tem o dobro de coordenadas para lidar. Acabei, tá? Então, depois eu vou fazer um exemplo com número, mas acabei a parte do x de t. E agora? Agora eu vou trabalhar com o y de t, né? Então, vou escrever aqui, né? Então,
Agora, vamos trabalhar com a coordenada y, né? Fizemos tudo com o x, trabalha com o y. E como é que fica o y? Fica exatamente análogo ao x, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu vy, ele é igual ao quê? A integral do meu ay de t dt, né? Então, dá essa integral dessa função mais uma constante de integração, né? Toda vez que eu integro indefinida. Como você quer ver, então vai dar um v0 y, tá? Vou botar um y aqui para diferenciar do v0x, que eu não botei nada. Beleza? E meu y de t? Ora, y de t nada mais é do que a integral do vy de t dt. Agora, o que é o vy de t? Tá aqui. Então, a integral desse termo aqui. Então, a integral do ay de t dt dt mais integral do v0y. V0y é uma constante. Integral da constante vezes a variável, tá? Mais, né, toda vez que eu integro indefinidamente, constante de integração. Como isso é y, eu vou chamar simplesmente de y0. Tá ok? Então, eu acho aí tanto o meu v quanto o meu... Achei tanto o meu vy quanto o meu próprio y, tá? Beleza. Então, tem essas duas coisas aí. Aí você pode perguntar, tá, e como é que fica o vetor posição, o vetor velocidade, né? Já que posição e velocidade são vetores, né? Então, né? Vamos escrever aí. Uma vez calculado as componentes, basta construir os vetores, né? Essas são as componentes dos vetores, tá? Então, quanto vale meu vetor posição nesse caso? Então, meu R vale o quê? X de t na direção I mais Y de t na direção J. Esse é o R. O R sempre é X na direção I mais Y na direção J. Não tem como ser diferente. Tá? Aí você fala assim, mas quanto que vale X, quanto que vale Y? Ora, você acabou de calcular isso, né? Quanto que vale X, quanto que vale Y? Aqui o X aqui. O X vale esse termo que você está vendo aqui, ó. Esse é o X. Tá vendo aí o mouse passando? Esse é o X. E aqui o Y aqui, ó. Esse é o Y. Você acabou de calcular isso. Você calculou as componentes. Só construiu o vetor. Do mesmo modo, tá? Quanto que vale meu vetor velocidade? Meu vetor velocidade vale o Vx na direção I mais o Vy na direção J, tá? Aí você fala assim, mas quanto que vale o Vx e quanto que vale o Vy? Você também acabou de calcular. Ó o meu Vy aqui, ó. Ó, aqui meu Vy, tá vendo aí? Ó o mouse passando nele. E o meu Vx? Ó, o Vx está lá em cima. Você calculou também, ó. Ó o meu Vx ali, circular de laranja. Então, você tem todos os dados. Então, você dobra o trabalho, mas você não dobra, né, a dificuldade. E aí você pode, como esse movimento é bidimensional, você tem uma gama muito maior de coisas para fazer, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente fazer, né? Tá? Depois eu vou dar exercícios. Então, exemplo. Calcular a função da velocidade, a função horária da posição em relação ao tempo, né? O R de t, né? Função da posição em relação ao tempo, para um corpo lançado da origem, ponto 00, né? Com velocidade inicial de menos 4 na direção I, mais 2 na direção J, né? Então, e com aceleração, 2 pontos. Agora eu vou dar uma função da aceleração aqui. Depois a gente vai poder calcular muita coisa aqui, tá? Vou fazer um exemplozinho. Vamos ver. Então,
com uma aceleração, que eu vou botar assim, t mais 1 na direção I e menos 3 na direção J. Tá? Estou inventando tudo isso agora, tá? Eu invento tudo na hora. Quem já teve aula comigo sabe. Então, essa é a aceleração. O que eu quero calcular? Meu R de t. Né? Eu tenho as velocidades iniciais, ou seja, quando t for igual a zero, tem que dar menos 4 no x e 2 no y. Então, eu vou fazer igual eu falei. Eu posso completamente ignorar o y e começar só como x. Vou calcular o v de x. Então, v x de t é igual ao quê? Integral do ax de t dt. Então, o que é o ax de t? O ax de t é a aceleração no eix, tá? Então, o ax de t aqui, ó, é simplesmente isso aqui, tá? Essa parte aqui é do y. Tem que ficar claro essas coisas. Tá? Não confundam isso, pelo amor de Deus. Então, na hora que eu integrar isso aqui, eu vou ter o quê? Integral de t ao quadrado sobre 2. Mais 1. Então, integral de 1 mais t. Mais o quê? Minha constante de integração. V0x. Beleza? Agora, quanto que vale o V0x? É só eu lembrar que quando t é igual a zero, né? Então, vou botar aqui assim, aqui na frente, aqui assim, ó. Então, quando t for igual a zero, o v de x tem que dar quanto? Olha aqui no enunciado, menos 4. Então, menos 4. Logo, 0 ao quadrado sobre 2, né? Que o t é igual a zero, mais 0, que t é igual a zero, mais v0x é igual a menos 4. Né? Então, logo, v0x é simplesmente menos 4. Acabou. Tá? Então, é isso. Vou reescrever o v de x aqui, depois vou circular ele. Tá? Então, meu v de x deu t ao quadrado sobre 2, mais t, menos 4. Tá? Então, esse é o v de x. Acabou a primeira parte no x. Achei o v de x. O que eu quero achar agora? Quero achar o x. O vetor posição não, a posição no eixo x. Né? Quanto que vale meu x? Vou escrever aqui na frente. O meu x é a integral do v de x. Né? Escrevi já isso. Então, vamos integrar aqui. Integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Então, fica aqui t ao cubo sobre 6. Integral de t ao quadrado sobre 2. Integral de menos 4, menos 4t. Mais a minha constante de integração, que é o x0. O que ele fala também? Que ele fala que sai da origem, né? Olha lá o enunciado, ó, um corpo lançado da origem. Se é lançado da origem, então, quando o tempo for zero, o x é igual a zero. Então, faz o seguinte, 0 é igual a t ao cubo, que é 0, mais o t ao quadrado, que é 0, menos 4t, menos 0, mais x0. Né? Então, óbvio, x0 é igual a 0. Né? Pronto, achei o meu x de t. Tá? Já que o x0 é igual a 0, significa que o meu x de t é simplesmente isso aqui. T ao cubo sobre 6, mais t ao quadrado sobre 2, menos 4t. Tá? Fiz a primeira parte. Tá? Fiz a primeira parte. Achei o x de t. E agora, o que eu faço? Faço tudo de novo. Tudo de novo, só que com o eixo y. Então, eu vou voltar lá atrás e falar assim, pô, quanto que vale minha aceleração no y? Está aqui minha aceleração no y. Menos 3 na direção j. Tá? Então, vou calcular o meu vy, depois o meu y, e aí vou montar os vetores posição e velocidade, tá? Então, já que eu acabei aqui, né?
Então, meu VY, quanto é o VY? Integral do AY de t dt. Que é integral de menos 3, então vai dar menos 3 vezes t mais V0y. Tá? Quanto que vale meu V0y? Vamos ler o enunciado. Tem que ler o enunciado. Tá ali, ó. Velocidade inicial de menos 4i mais 2j. Então, o eixo y, 2. Tá? Então, significa que quando t for igual a 0, né? Faz igual nós fizemos ali. Então, para o t igual a 0, nós temos o quê? Menos 3 vezes 0 mais V0y é igual a 2, né? Que é o que está anunciado. Então, V0y igual a 2. Tá? Logo, já achei meu VY. Quantos vale o VY? Vale menos 3t mais 2. Tá? Esse é o meu VY. Beleza? O que mais? Agora eu vou achar meu Y. Tá? Então, meu Y é o quê? Y de t é a integral do VY dt. Então, vou integrar isso aqui. Integral de menos 3t, menos 3t ao quadrado sobre 2. Integral de 2, 2t, mais y0. E quanto vale y0? O corpo não sai da origem? Está escrito lá. Se tiver dúvida, vai lá ler o enunciado. A gente vai lá e volta o enunciado. Não tem importância nenhuma, não. O enunciado ficou para cima, mas nós lemos. Para um corpo lançado da origem. Origem significa 0, 0. Quando o tempo for 0. Então, bota aqui. T igual a 0 de novo. T igual a 0 significa o quê? Menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais y0, igual a 0. Isso dá 0, isso dá 0. Então, y0 tem que ser 0. Tá? Então, com isso, a gente acha meu y de t. Tá? Então, y de t é igual a menos 3t ao quadrado sobre 2, mais 2t. Acabou o problema. Pelo menos acabou o problema que eu enunciei. Achei todas as componentes. Achei o Vx, achei o Vy, achei o x e achei o y. E quantos valem meus vetores? Né? Ora, meu vetor V vale Vx na direção y mais Vy na direção j. E quantos vale o vetor R? R vale x na direção y mais y na direção j. Acabou. Aí você vai falar, acabou como assim? Quantos que vale Vx? Quanto vale Vy? Tudo calculado, gente. Foi isso que a gente ficou fazendo aqui. Quantos que vale o Vx? Aí o Vx, ó. O Vx vale t ao quadrado sobre 2 mais t menos 4. E quantos que vale o Vy? Menos 3t mais 2. Quer botar explícito? Bota explícito. Não tem problema nenhum, não. Vamos botar explícito. Então, t ao quadrado sobre 2 mais t menos 4. Então, meu Vx nesse caso vale t ao quadrado sobre 2 mais t menos 4 na direção y mais Vy menos 3t mais 2 na direção j. Quanto que vale o meu R? Né? Calculei lá. Olha lá, está circulado. Então, meu x vale t ao cubo sobre 6 mais t ao quadrado sobre 2 menos 4t. Então, t ao cubo sobre 6 mais t ao quadrado sobre 2 menos 4t na direção y mais isso aqui que está aqui, ó, menos 3t ao quadrado sobre 2 mais 2t na direção j. Então, está aí. Meu vetor velocidade e o meu vetor posição. Tá ok? Então, difícil? Não, longe de ser difícil. Bem fácil, na verdade, né?
Trabalhoso? Um pouco, tá? Já deu meia hora. Passa rápido, né? Próxima aula, então, eu vou botar de exercício, tá? Exercício do movimento bidimensional. Vou fazer alguns e vou dar mais exercícios para vocês fazerem em casa, tá ok? Então, até lá.